ela vem de uma continuidade, né, de um projeto que se chama Grafitedu. Ele surge em 2020 através de oficinas. Como Leila já tinha um contato com o hospital, ela propôs e foi aceito, né? Eu conheci o hospital através de uma outra pintura de grafite, né, que eu fiz há uns anos atrás. Nunca tinha estado numa unidade psiquiátrica, né? É uma realidade que a gente não imagina cotidianamente, né, como é que acontece. Por lidar com a questão da saúde mental, assim, né? Então as pessoas tocam num tópico que é do campo da patologia, mas também do campo da humanização, né? E eu acho que a arte ela pode trazer essa empatia, né? Os ambientes hospitalares geralmente costumam ser meio frios, né? Trabalhei com humanização, né? Em outro contexto hospitalar foi o contexto de parto, né? E aí se fala sobre como os processos médicos às vezes eles são meio frios, E aí eu acho que a arte ela pode ter esse papel da interlocução. Já existem vários trabalhos de arte que são feitos das unidades hospitalares do teatro, né? Acho que o grafite ele também pode ser esse canal de comunicação, né? Assim como pintura. E nesses contextos de tratamento psiquiátrico, a arte ela entra como esse diálogo, né? Que muitas vezes não é possível ser expresso em palavras. Então os residentes aqui do hospital também passam por dinâmicas de terapia com arte e se identifica que as obras deles têm essa expressão, né? Do que eles talvez não consigam dizer com palavras. E aí chegando aqui a gente fez um levantamento da história do hospital, conheceu o espaço interno e os outros espaços. Também em conversas com a administração do hospital nós tivemos acesso a histórias de pessoas que marcaram, né? Os profissionais, né, que cuidam das pessoas, como os residentes. Aqui esse hospital ele foi fundado. Na época essa reforma, essa construção demorou em torno de 10 anos. E muita expectativa foi criada em torno de que ia trazer uma revolução para como os pacientes seriam tratados, como ia ser esse olhar para a saúde mental. Mas dessa época até hoje, muita coisa aconteceu. A gente passou por vários desafios no SUS, no setor de saúde pública, e conseguir trazer essa arte que eles trouxeram aqui para os muros do hospital, dá novamente esse olhar, dá aquela esperança. Porque o hospital, como eu falei, né, por ter esse marco histórico, né, a questão da psiquiatria, então a gente tem aqui diversas peças, por exemplo, que são dadas a nome de ex-pacientes, né, ou que já tiveram alta, ou que já faleceram. Por exemplo, no nosso auditório, o nome dado é Chico Domingos, que é um paciente que ficou aqui por vários anos. Então é muito bom, né, remeter sempre às personalidades do passado do hospital, né, resgatar isso, né. E a gente tem um espaço que, como eu falei, já está se tornando, as pessoas já passam e olham, que espaço bacana para a gente tirar foto, trazer os pacientes aqui, reviver, né, a história do hospital, é muito interessante. A história que mais me tocou, né, foi a de Chico Domingues, que, segundo relatos, ele foi um dos primeiros moradores aqui do hospital e que ele foi também um dos primeiros moradores de uma ala que era dedicada àqueles que não tinham família, não tinham casa, né? E nessa época se percebe que esses lugares como sanatório, né, e espaços como esse, eles eram dedicados a receber pessoas de várias ordens, né? Tanto pessoas que tinham esses distúrbios mentais, tudo, transtornos, como pessoas que estavam vivendo na rua. E aí me tocou a história de Chico Domingues porque eu, de certa forma, me identifico com esse lugar do viajante, do cara que não tem um lugar de origem fixo, né? A minha história de vida também, ela passa por várias localidades, né? Cresci em Macaíba, depois vim morar em Natal. Em Natal morei em vários lugares. Quando eu soube disso, eu quis representá-lo. No caso desse painel aqui, a ideia foi a seguinte: a gente fez uma pesquisa, né? Foi dado alguns nomes, né, pra gente pesquisar. Pesquisa sobre Eunice da Silveira e tudo mais. Aí ele me passou as referências, aí eu fui pesquisar e ela tem um trabalho artístico bem interessante, né, com pessoas de unidades psiquiátricas. A ideia do painel era representar uma paciente, né, da Eunice da Silveira, fazendo um trabalho artístico, né, que ela usava a arte como terapia, né, então a ideia foi representar, dentro de tantas ideias que surgiram, foi representar um paciente da unidade, né. Esse personagem, né, ele se tornou tão significativo quando eu fui buscar referências e imagens dele na internet e não achei. Tive a ideia de fazer justamente uma releitura, uma interpretação minha de quem seria essa pessoa, né? Usei algumas referências de desenhos meus que eu faço em casa, criando sem referências de internet, sem uso de IA, sem uso de... Criei o desenho e trouxe para cá e esse é o meu Chico Domingues, né?
e não tem a obrigação de ser igual ao verdadeiro que viveu aqui, mas que representa esse personagem, esse homem que vaga, né, e que busca se encontrar, né, de alguma forma. Porque a gente chega com a ideia e aí também a gente aprende muita coisa, né? Aprende sobre a história do hospital, conversa com várias pessoas e aí o povo vai contando, né, o que é que queria ver, né? O grafite tem muito isso, você chega com a ideia, mas aí você chega no lugar e todo mundo quer dar um palpite, quer dizer como é que quer ver, né? E aí a gente vai misturando as coisas assim para tentar fazer com que todo mundo fique feliz, né? No final das contas, a gente tenta atender às expectativas, né? Todo grafite, ele oferece uma dificuldade, né, de se fazer, porque não é só saber desenhar, né? A gente precisa ter a estrutura para fazer, aí cada trabalho vai oferecer um desafio diferente, às vezes a parede não está tão boa, não sei o quê. Para mim é mais uma experiência artística, né? Fico muito feliz de estar, né, quando eu comecei a executar, né, esse trabalho, fiquei feliz de estar fazendo mais uma edição do Grafite Educa, né? Então, tipo, tá tendo uma continuidade do projeto, isso é bacana, né? Então, eu fico feliz de estar trazendo para esse espaço e eu espero poder trazer de outras maneiras também, né? Tipo, de dar continuidade, trazendo de outras maneiras para o hospital o Grafite Educa, né?